podemos quebrar o estigma em torno dos transtornos emocionais em comunidades religiosas, equilibrando a espiritualidade com a necessidade de tratamento médico e psicológico? Perfeito. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o carinho, tá? Eu quero dizer a vocês que eu que me sinto honrado em poder contribuir com essa live maravilhosa. E o meu objetivo aqui hoje é que vocês saiam impactadas, né, com o produto de tudo isso, né? Que o nosso bem-estar biopsico, socioespiritual, né, que isso que é saúde, né, uma saúde completa, né, esteja em dia. Então eu estou aqui hoje para poder, com muito carinho, para poder ajudá-las, né? E quando nós falamos de transtornos emocionais, né, de transtornos mentais, nós devemos saber que hoje não há mais barreiras entre mente e cérebro, né? Quando nós pensamos em mente, nós pensamos em emoções, em comportamentos e em pensamentos. E o cérebro, que é aquele órgão, né, que fica aqui dentro da nossa caixa craniana. E essa barreira de mente e cérebro, ela já foi quebrada desde o século XIX, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história de um rapaz chamado Phineas Gage, que ele era norte-americano, ele viveu ali no século XIX e ele trabalhava ali com minas de carvão e ele sofreu um acidente enquanto ele estava trabalhando e esse acidente fez com que uma barra de ferro transfixasse o olho dele e afetasse o cérebro. Phineas Gage, ele era um crente puritano, ele era evangélico daquela maior classe que mais se guardava, que mais seguia o evangelho, e ele era casado, e após esse acidente, ele mudou totalmente a sua personalidade, seus comportamentos, suas emoções, ele se separou da esposa, ele começou a viver em bares, ele começou a se despir nas ruas, inclusive ele virou até palhaço de circo contando piadas obscenas. Uau. E ele mudou completamente, né, o seu comportamento e suas emoções. E ali os cientistas começaram a pensar, nossa, mas o que será que aconteceu, né? Então, gente, hoje não existem mais barreiras entre mente e cérebro, né? Nós sabemos que transtornos mentais, né, que nós vamos abordar, né, mais para frente, eles são alterações químicas, né, no nosso cérebro, em regiões, em áreas específicas do nosso cérebro. E é muito importante, né, nós falarmos um pouquinho dos transtornos mentais e saber o quanto eles são prevalentes, né? Nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo e 1 bilhão padecem de um transtorno mental, né? Todos nós estamos sujeitos, né? Temos 20% de chance de apresentar em alguma fase da nossa vida um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, né? Um transtorno psicótico transitório, né? Um transtorno de pânico, né? Então, assim, todos nós temos 20% de chance. E nós precisamos lidar com esse assunto com bastante seriedade, né? Porque isso é uma doença que traz uma disfuncionalidade para essa pessoa. Uma disfuncionalidade não só uma disfuncionalidade social, uma disfuncionalidade acadêmica, uma disfuncionalidade profissional, afeta a família, afeta as pessoas que estão próximas, né? Então, assim, os transtornos mentais, eles precisam ser abordados, sim, né? E muitas vezes, gente, nós confundimos, nós temos a capacidade de confundir sintomas espirituais, né, com sintomas de transtornos mentais, porque ambos são emocionais, né? Então, assim, quando nós estamos ali dentro do contexto religioso, né, que nós estamos ali padecendo por um caso de tristeza, por um caso de ansiedade, né, que nós vamos abordar, né, é muito importante a gente diferenciar. E a principal diferença é a disfuncionalidade, né, que as pessoas, que cada um de nós podemos apresentar quando estamos diante de um transtorno mental. É tão interessante ouvir isso, porque eu acredito que todo mundo que está nos assistindo provavelmente passou por alguma situação
né, de um trauma, alguma coisa, ou até mesmo esgotamento profissional. Né? E quando o senhor fala, né, que o quanto a gente não deve misturar essa questão da espiritualidade com o transtorno, eu vou citar um exemplo. Eu lembro, há um tempo atrás, eu passei por 2 situações bem interessantes de um esgotamento profissional na época. Né? Nós tínhamos as nossas empresas, então eu trabalhava de domingo a domingo, nós já tínhamos Alcance Curitiba, já tínhamos o Ministério. E eu lembro, doutor, que eu era uma pessoa que tinha a minha vida de devocional, a minha vida de oração, a minha vida de consagração ao Senhor. E, de repente, eu fui cercada por uma tristeza muito grande. E eu ia orar e aquilo não passava. Logo após a tristeza veio também muitas doenças no meu corpo. Veio um refluxo, depois veio, né, uma dor de estômago muito grande, uma gastrite. E eu lembro, doutor, que é tão interessante porque os médicos percebem quando você está no esgotamento, né, emocional. Eu lembro que todos os especialistas que eu ia, eles falavam assim para mim, o teu problema é emocional. Eu falava, rapaz, emocional, peraí, você não tem noção, eu sou uma pessoa que ora. Eu sou uma pessoa que jejua, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, né? E, na verdade, eu estava com um esgotamento profissional, porque eu não parava, eu não respeitei o limite do meu corpo, né? Então, a verdade é que isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar, porque muitas vezes a gente espiritualiza as coisas, mas nós somos espírito, alma e corpo, né? E se você não cuida, né, do seu corpo, se você se esgota com o seu trabalho, com tantas coisas, preocupação, ansiedade, eu preciso te dizer que uma hora ele vai te parar, né? Lenara, tem alguém que pode compartilhar aí com a gente que já passou por uma situação dessa? Olha, eu tô achando que a mulherada tá aproveitando o Forms hoje mais privado, tá? Porque ali no chat eles estão falando amém, é isso aí, mas elas não estão tão tagarelas hoje como os outros assuntos, porque eu entendo, né? Esse assunto é bem delicado mesmo. E isso que a gente está falando, que o Dr. Tiago falou, na igreja por muitos anos, esse assunto foi... Ninguém falava em ir psicólogo, em ir psiquiatra, porque Deus resolveria tudo. Deus resolve, Deus é poderoso, mas como nós falamos, Deus capacitou profissionais, né? E nós precisamos considerar essa opção, sim, sem espiritualizar, né, demais. Então, não é porque nós somos cristãos que estamos imunes a passar por transtornos emocionais, né, doutor Tiago? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, nem tudo é demônio, muitas vezes como é que o doutor Jonatas fala? É hormônio. Né, que você precisa, sim, fazer um exame físico e se cuidar. Porque quando você se cuida, você está puxando para você a responsabilidade de cuidar do seu templo, de cuidar da mente, de cuidar do coração, para aí sim poder exercer o teu ministério. Muitas vezes, às vezes você que está me ouvindo é líder, ou você é empreendedor, você está à frente de alguma coisa. A pastora Adri passou por isso, ela acabou de falar do burnout, né, que ela passou. Então, a gente precisa ficar de olho nos sintomas. Não é legal fazer autodiagnóstico, vá procurar ajuda. E o Dr. Tiago vai falar um pouco mais sobre isso também, da importância, né, Dr. Tiago, da gente vencer esses estigmas, vencer esses preconceitos e procurar ajuda quando a gente precisar.